Saudações a você que curte canal particular. Meu nome é Alan e vamos para mais uma aula. No vídeo de hoje, meus amigos, nós vamos fazer a configuração de um roteador Link One. Esse roteador é uma marca bem popular, bem conhecida no mercado, principalmente no mercado doméstico, e ele tem geralmente bastante saída, bastante venda, porque ele é um equipamento de baixo custo. Então ele geralmente tem bastante saída para os usuários domésticos. Como ele tem um tipo de configuração que é bem simples, é bem facilitada, então muitos dos usuários domésticos conseguem configurar ele sem precisar do auxílio de um técnico de redes ou um técnico em informática. Então a gente vai fazer hoje as configurações dele mais simples e as mais aprofundadas. Esse vídeo é mais para quem é leigo no assunto. Então, para quem não sabe, o roteador ele é um equipamento que ele recebe em uma das suas entradas aqui de rede, essas entradas de rede cabeada, né? Entrada de rede RJ45, ele recebe uma dessas portas de rede, ele recebe o sinal de internet e através dessa antena aqui, em alguns roteadores elas são removíveis, ele compartilha esse sinal de internet. Ou seja, o cabo de rede ele envia sinais de internet em forma de ondas elétricas, e ele pega essas ondas elétricas da internet e converte em ondas eletromagnéticas. E aí essas ondas eletromagnéticas, como elas percorrem o ar, elas podem ser captadas e recebidas por dispositivos móveis, como tablets, notebooks, celulares e outros. E por isso que o roteador hoje em dia ele é tão popular e tão conhecido dentro das casas das pessoas. Esse roteador aqui, ele deve ser mais ou menos do ano de 2015. Ele tem a capacidade de compartilhar até 150 megabits de dados via Wi-Fi. Ele pode receber aqui, no caso, até 100 megabits, quer dizer, no caso ele consegue receber até 200 megabits, e via Wi-Fi ele compartilha 150 megabits. Ele também tem outra função interessante, que ele pode ser também um switch. Esse daqui, por exemplo, ele tem 3 portas para entrada. Aqui tem uma numeração 1, 2 e 3, aqui do meu lado direito, e tem aqui uma entrada chamada de WAN. Essa entrada WAN, a gente vai conectar o cabo que vem à internet, seja ele vindo de um modem, seja vindo de um outro roteador, mas o interessante é que é o cabo que vem à internet, que é esse sinal que vai entrar aqui, que ele vai compartilhar aqui via antena. Essa entrada número 1 a gente pode conectar a qualquer computador que a gente quiser. Se a gente quiser uma internet de maior velocidade e com menos perda, a internet cabeada ele é mais interessante do que o Wi-Fi. Então a gente pode conectar nessas portas 1, 2 e 3 aqui, e também ele vai fazer a função de switch, porque ele vai centralizar aqui e distribuir as chamadas da rede, né? Ele vai enviar as portas, digamos assim, de acordo com a numeração delas aqui. Então ele vai ter a função de um mini switch, né? De 3 portas, no caso esse daqui. Existem roteadores que tem 4, 5, 6 portas, e esse daqui só tem 3. Então ele vai fazer essa função dupla. Para a gente configurar ele, a gente pode configurar de 2 formas. A gente pode inserir um cabo daquele 5008A, que a gente chama de patch cord, um cabo, por exemplo, desse tipo aqui, ó, que é um cabo 5008A das 2 pontas, inserir em uma dessas entradas aqui de rede, e inserir no notebook, inserir no computador, e a gente fazer a configuração dele. A gente pode também fazer a configuração via Wi-Fi. Quando a gente faz o primeiro uso dele, né, a gente liga ele aparece na rede geralmente com o nome do fabricante, como no caso é Link One, ele vai aparecer com o nome da rede como Link One. E ao conectar, ele vai pedir para que a gente faça as configurações devidas. Aqui no corpo do roteador, essa parte aqui superior, a gente tem aqui alguns LEDs, né, algumas luzes que indicam algumas coisas. Por exemplo, eu tenho esse primeiro LED aqui, né, CIS. Em alguns roteadores, eles vêm escrito como status. Esse status significa que essa primeira entrada aqui, que é o WAN, que é a entrada de rede, ela está recebendo um sinal. Quando esse LED fica aceso de forma constante e com um brilho forte, quer dizer que o sinal está
chegando de forma completa e sem nenhum problema. Esse WLAN, que geralmente fica intermitente, significa que é Wi-Fi. W porque que no caso é a internet, significa internet, né, o Word, e LAN porque é uma internet local. O alcance dele é de aproximadamente 25 metros quadrados, então pelo alcance dele é uma rede local. Esses LAN 1, LAN 2 e LAN 3 eles mostram quando há alguma conexão de rede aqui, quando o cabo está inserido na parte de trás, ele acende aqui mostrando que a conexão está correta, mostrando que a conexão está se comunicando entre o roteador e o dispositivo ou vice-versa. Assim é na 2 e na 3. E essa última aqui, o ON, significa que o sinal de internet ele está pleno, ele está ok, ele está online. Geralmente ele fica de maneira fixa, aqui nesse LED. Aqui embaixo nós temos aqui uma etiqueta e temos algumas informações aqui do roteador. Essa etiqueta mostra que ele é certificado pela Anatel. Aqui é a resolução 506, que é uma resolução de rede que regulamenta, no caso, os padrões de rede que a gente utiliza. No caso, o de Wi-Fi é 811.3.2.1G. E aqui nós temos as informações do roteador, né? No caso, o máximo que ele compartilha via Wi-Fi, que é 150 megabits. E também temos o modelo dele, LW131. E também, aqui eu creio que aqui seja o endereço MAC dele. E geralmente, alguns roteadores embaixo vem colado qual é o login e senha do administrador. Em alguns roteadores isso é padrão, mas existem outros que é diferente. Mas nesse daqui ele é padrão. Geralmente admin é a senha padrão em quase todos os roteadores. Essa antena aqui, que ela é vendida, no caso nesse aqui ela não é separada, mas existem alguns aparelhos que ele pode ser rosqueado. Você pode comprar uma antena com maior capacidade de alcance e com maior capacidade de compartilhamento de dados também. Ela é medida em dpi. Essa daqui, se eu não me engano, são de 6 dpi. Quanto maior a antena, maior são os dpi dela. Então vamos para a configuração do roteador. Fiz aqui uma breve introdução. Nós vamos alimentar aqui esse roteador. Ele, no caso, são 9 volts por 600 mAh. Conectar aqui. E antes de nós fazermos a configuração dele, aqui atrás tem um botão. Quase todo roteador tem um botão. Geralmente, quando ele não é externo, ele tem um furo para que a gente pressione com alguma coisa pontiaguda. Esse botão aqui é chamado de reset. Então, eu apertei ele aqui, ó. Guardar alguns segundos, ó, essas duas luzes piscaram. Significa que ele resetou, ele zerou todas as configurações que tinham dentro do roteador. Ele vai agora voltar para o modo padrão de fábrica. Então, a partir do momento que ele foi resetado, nós vamos agora dar início à configuração dele pelo notebook. Então, nós vamos para dentro do notebook. Já aqui dentro do notebook, nós vamos vir no nosso atalho de Wi-Fi. Vamos clicar aqui. E aqui já perceba que pela proximidade dele, ele já está aqui com o sinal mais forte aqui na primeira colocação aqui da minha aba de Wi-Fi. Então está aqui, ó, link ONE 0B8890 e está com esse escudo aqui com um ponto de exclamação mostrando que ele está em aberto. Todo o Wi-Fi que não tem senha, ele aparece com esse ponto de exclamação e com esse escudo. Isso no Windows 7, no Windows 10 ele tem um outro tipo de símbolo. Vou colocar em conectar. Então já se conectou, mas perceba que ele está com um triângulo. Esse triângulo aqui indica que ele não tem acesso à internet. Então ele está conectado, mas está sem acesso à internet. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o cabo na porta WAN dele aqui, como nós havíamos falado, e vamos ver se esse sinal ele muda ou se vai ser necessário a gente configurar ele. Então, após nós conectarmos, ele vai perguntar qual é o tipo de cabo que a gente vai, o tipo de rede que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui,
eu vou colocar aqui que seria uma rede pública, porque eu não quero compartilhar arquivos por ele. Vou colocar aqui a rede pública. Fechar aqui. E agora como é que a gente entra na tela de configuração do roteador? Eu já procurar nosso navegador, seja o Google Chrome, o Firefox, ou qual que vocês acharem melhor. Vou clicar aqui, no caso, no Chrome, que ele é meu navegador padrão. Mas antes disso, a gente vai dar uma pulinha aqui no CMD do Windows, para a gente descobrir qual é o nosso número do gateway. Porque através do número do gateway que é o número que a gente vai entrar na tela de configuração. Então o que a gente vai fazer? A gente vai digitar esse seguinte código: ipconfig. Vamos pressionar Enter. Aqui, ó, o gateway padrão dele é 192.168.0.1. Então a gente vai digitar esse endereço aqui de IP no navegador e esse endereço vai nos direcionar para a página de configuração do roteador. Então, ele já nos direcionou para a página de configuração do roteador. No caso aqui, link on. Aí a senha, aqui está aqui, ó, o padrão de administrador dele é admin. A senha, eu acredito que esse daqui não tem a senha, mas se a gente clicar OK, esse daqui tem senha. Então, no caso, a gente vai digitar a mesma coisa que a gente vai digitar admin também. A mesma coisa que tiver escrito aqui do mesmo jeito, minúsculo como está aqui, admin também. Então a gente veio aqui na tela aqui inicial, na tela de configuração. Então aqui nós temos aqui o status da WAN. O WAN é aquela entrada que a gente tem de internet. Como eu não conectei ainda o cabo de rede nessa porta de internet, a gente não tem status ainda da conexão. Então eu vou conectar agora para ele ter o status, né? Ele adquirir o IP, a máscara de subrede, o gateway e o DNS, que no caso aqui vai ficar um roteador secundário, como se tivesse em ponte aqui. Essa é a nossa tela de configuração do roteador Link On. Então aqui na tela inicial é uma tela de exibição de status, ele não tem opção de configuração nesse daqui. Então essa status de WAN é a nossa entrada de internet. Então como não tem um cabo conectado ainda, ali que vai trazer internet para ele, ele está o tempo inteiro buscando uma entrada de internet aqui que não tem. Então toda hora muda esse status aqui. E aqui o status do sistema é o número do MAC, né, do roteador, o MAC de WAN e o MAC de LAN, que são dois tipos de MAC por conta de dois tipos de padrões diferentes de protocolos de rede. Aqui está o horário, o tempo de atividade, clientes conectados, no caso só tem a gente, que é a coisa que tem um, versão do sistema e a versão do hardware. As informações são mais quando a gente vai atualizar o firmware do roteador. O firmware é o sistema operacional que fica nele. Quando existe alguma melhoria, alguma mudança, correção de erro, a gente se baseia por esses números aqui, versão do sistema e versão do hardware, né, para a gente poder baixar o arquivo correto. Então nessas abas aqui à esquerda, tem essa coluna aqui, instalação de conexão à internet. Se nós clicarmos aqui está perguntando qual é o tipo de conexão à internet. Se for aqui tem aqui, eu vou explicar para vocês. O PPoE é um tipo de rede em que a gente tem uma central, um switch, digamos, central, e a gente tem pontos de distribuição no caminho, né, terminais, que eles saem de lá e são conectados na casa das pessoas. Só que ele tem um banco de dados com login e senha, porque senão qualquer pessoa poderia subir num poste desse da vida, pendurar lá os fios e puxar a internet para sua casa. Então o PPoE ele requer que você tenha o IP e o login e a senha de quem está te fornecendo o PPoE para você fazer esse tipo de coisa. Esse é o tipo de conexão que eu tenho na minha casa, só que isso está no outro roteador. Esse roteador aqui, no caso que a gente vai configurar, ele vai ser do tipo DHCP, porque ele vai receber um IP aleatório lá do outro roteador, do roteador principal que está recebendo a internet, e vai pegar esse IP e vai criar uma espécie de subrede e dividir para os outros hosts, né, que estiverem conectados à rede dele. IP estático, né, que a gente pode definir, né, um IP, um número que a gente, se a gente for o administrador da rede, a gente pode definir um número específico para ele, para facilitar a gente gerenciar e para evitar alguns problemas de colisão de IP nesse tipo de problema, nesse tipo de coisa.
o DHCP. Esses dois aqui, eu vou fazer 2 aulas explicando esses dois tipos de protocolo aqui, porque são bem complexos e ficaria superficial explicar eles por aqui. Mas eu vou explicar com eles com mais clareza. No nosso caso aqui vai ser o DHCP. Esse MTU aqui é um número que o ISP é o provedor. Ele te fornece para que você... É uma faixa, digamos assim, de segurança, uma faixa que você fica alocado, né, dentro dessa rede. E esse MTU geralmente ele varia de 1000 a 1500. Então, eu acho que esse 1500 é o valor padrão. Posso deixar como tá, vou clicar aqui no OK. Então, nisso, aquelas informações foram salvas. Eu vou clicar agora no MAC Clone. Esse MAC Clone, ele copia o endereço MAC do computador, em que a gente está conectado, se for via cabo de rede, e ele mantém ele como se fosse um padrão. Até a gente pode configurar para fazer acessos remotos, coisas assim. Ele pede o endereço MAC para a gente poder acessar ele remotamente. Aqui é um controle que a gente tem da velocidade de WAN. A velocidade do WAN, no caso, seria a nossa rede que vem da rua, né? Nossa internet que vem. Então a gente tem aqui, ó, 10 megabits, que é em half duplex, full duplex. O half duplex é quando a gente tem um intervalo entre a transmissão e o recebimento da informação. O full duplex ele já é, no caso, transmissão e recepção simultânea de dados. O half não, o half ele primeiro transmite, depois ele recebe e vice-versa. Eu vou deixar no automático porque ele vai determinar qual o tempo da rede, né, de acordo com o fluxo, com o tráfego que eu tenho na rede, ele vai determinar qual é a melhor solução. Então, automático eu creio que é a melhor opção, mas você pode ficar à vontade de alterar isso daqui. Aqui, configurações de LAN, é o endereço que a gente vai utilizar para poder acessar esse roteador aqui para configurar. Eu vou mudar ele, vou botar final 100. Vou botar ele como final 100 aqui. E a máscara de rede já está calculada aqui, porque como ele é um número menor do que 254, menor ou igual a 254, essas 255.255.255 é a máscara padrão para essa faixa de IP. Vou colocar aqui OK. Confirmar. Pronto, agora quando eu quiser acessar esse roteador aqui, eu vou colocar 192.168.0.100. Aqui, configuração de DNS, eu posso botar aqui a atribuição manualmente e posso escrever aqui o DNS primário e secundário. Como eu tenho um outro roteador que está antes desse, ele que recebe a internet via PPoE e vai estar compartilhando com a nossa aqui, eu posso colocar para ele receber automaticamente. Mas geralmente a gente pode colocar também o do Google. O do Google são 4 números 8. Eu vou marcar aqui, eu vou colocar aqui, 8.8.8.8. Embaixo, secundário, a mesma coisa, 4.4.4.4. E vou clicar OK. Então foram salvas aqui. Servidor DHCP. O TP é um protocolo de rede que ele administra e distribui os IPs de acordo com os usuários, conforme os usuários vão entrando na rede. Então, geralmente a gente tem uma faixa de IP que vai do número 1 até o número 254 dentro de uma rede, e ele faz a distribuição não aleatória, quer dizer, aleatória de certa forma, só que ele verifica, ele compara numa tabela se não há duplicidade de IP para que ele possa causar um conflito na rede. Então, ele geralmente distribui o IP de acordo com aqueles que não estão na lista de que já estão em uso. Ele deve estar fora do ar porque ele não tem nenhuma entrada de internet ainda para poder distribuir os IPs, por isso que ele deve estar fora do servidor DHCP. Lista de cliente DHCP. Só deve ter eu aqui porque só tenho conectado essa rede aqui por enquanto. Vamos aqui para Wi-Fi. Aí aqui é a opção que eu falo para vocês que é a básica para o usuário fazer. A configuração, nessa tela aqui a gente tem a configuração básica do Wi-Fi. Essa configuração básica é aquela que eu falo para vocês que é um passo a passo bem rápido que o usuário comum pode fazer e pode não precisar da nossa ajuda como técnico para fazer isso. Mas aqui eu tenho aqui o SSID. Esse SSID é o nome da nossa rede. Então eu vou colocar aqui o nome do canal aqui, aula, só que eu vou botar tudo junto, aula
Então, vou colocar aqui aula particular. Então, aqui no caso, tem dois tipos de opção. Ponto de acesso Wi-Fi, né, AP, ou modo WDS Bright. Esse primeiro modo é o que a gente já conhece, que é o Wi-Fi, né, que é compartilhado. E esse segundo aqui, ele vai funcionar como se fosse um repetidor de sinal. Ele vai captar o sinal do Wi-Fi de um outro roteador e ele vai repetir um outro ambiente. Então não é o nosso interesse no momento. Então a gente vai utilizar como ponto de acesso Wi-Fi AP. Modo de internet, esse aqui é o protocolo de, vou botar aqui misto, porque a gente tem o formato LAN e o formato WAN, vou deixar aqui misto. Domínio de broadcast eu vou deixar habilitado. Domínio de broadcast é o que a gente chama de domínio de colisão, que é quando a gente envia vários tipos de mensagens simultâneas para todos os canais automaticamente. Desabilitar, ele vai ficar uma conexão mais lenta porque ele vai esperar tempo de resposta de cada um para poder enviar. Então é interessante ele estar habilitado. Canal vou deixar automaticamente, mas existem canais do 1 até o 11. Automaticamente ele vai escolher qual é o melhor canal de acordo com os sinais de outros Wi-Fi e interferências e vai alternar para que ele se mantenha na melhor banda possível. Então, vou deixar aqui automaticamente. Banda do canal, eu recomendo você trabalhar com as duas, banda 20 e banda 40, que você pode ter opções em caso de gargalo na rede, você vai ter dois caminhos para que as mensagens sejam percorridas. Extensão do canal também vou deixar aqui automaticamente. Capacidade WMN também vou deixar habilitada. Capacidade APS-D eu vou desabilitar. Salvei aqui. Aí, para que as informações, nossas configurações feitas com sucesso, a gente pode vir aqui, ó, no Wi-Fi e procurar aqui o nome da nossa rede. Vou desconectar esse link on aqui. Aqui já apareceu a aula particular. Ó. Então eu vou vir aqui, vou conectar automaticamente. Então nós já mudamos o nome da nossa rede. O link on agora passou a se chamar aula particular. Como é uma rede com nome diferente, ele entendeu que é uma nova conexão. Mas eu vou manter aqui como rede pública. Então ficou assim. Ó. Nome aula particular, nós configuramos aqui. E agora nós vamos para a parte da segurança. Aí aqui nós vamos escolher a senha. E vamos escolher qual tipo de criptografia para a nossa rede. Se é o WPA ou WPA2. Percebam que ele já entrou com 92.168.0.100, já que a gente alterou naquela hora. Já mudou aqui. Então ficou esse nome. Agora vamos para a parte de segurança. Aqui ele está desabilitado porque a gente não, como ele estava com configuração de fábrica, ele não tinha nenhuma senha para o acesso. Eu vou alterar aqui, vou desabilitar, vou colocar aqui como, então aqui na nossa segurança a gente vai vir aqui no caso desse roteador, desabilitar WPS. Nós vamos vir aqui, ó, aberto, ele é sem senha, compartilhado, WPA PSK, WPA2 PSK e WPA PSK misto. Eu vou colocar esse daqui, WPA PSK, que é um sistema de criptografia muito mais complicado e complexo de se quebrar. Então vou manter isso aqui pela questão de segurança. Eu vou colocar aqui esse AES e esses dois aqui eu não vou estar utilizando. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um documento, uma apostila, explicando detalhadamente o que são esses termos aqui que a gente passou por eles rapidamente, que são complexos, então vai consumir bastante tempo da nossa aula. E aqui a chave de segurança, ele está aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou alterar e vou colocar inscrito. Então, inscrito 2020. Pronto, esse vai ser a nossa senha de acesso do nosso roteador. E vou salvar. Então, a partir de agora, a nossa senha vai ser essa. Então, quando eu conectar novamente, vou desconectar aqui, ó. Ele estava com aberto, ó, percebam que aquele sinal que ficava aqui, aquela exclamação aqui já sumiu. Ó, agora já pede, quando eu conectar de novo, já pede a chave de segurança. Então eu vou digitar.
Então perceba que a nossa rede agora já está mais segura. Ela está já com nome e está com senha. E está com a criptografia também. Então agora nós vamos para o próximo item, que é controle de acesso. Eu posso fazer filtragem de MAC. Então, por exemplo, se eu quiser conectar, quiser bloquear que alguém que esteja conectado à rede, se eu der o endereço MAC, por exemplo, de alguma máquina, de alguma coisa que esteja conectada à rede, eu não vou conseguir que esse dispositivo se conecte à rede. Então, só para nosso teste aqui, que eu vou fazer? Eu vou pegar meu celular, eu vou conectar ele aqui, que ele vai aparecer aqui o MAC dele, e vou bloquear que ele consiga acessar aqui. E vamos ver se a gente tentar conectar ele, o que vai. Então eu conectei meu celular e percebam que aqui aparece duas conexões, uma notebook e outra celular. Para eu saber qual dos dois que é o celular e qual que é o notebook, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, painel de controle, vou vir aqui, central de rede de compartilhamento, vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, painel de controle, vou vir aqui em detalhes. Aqui em detalhes, eu vou achar o número do MAC aqui do notebook. Aqui, ó, achei o endereço MAC do notebook, ó. Então, esse é o meu endereço MAC. Então, eu vou bloquear o endereço do celular. Vamos lá. Esse aqui eu sei que é do meu notebook. Então, esse aqui é o do celular. Então, eu vou copiar esse endereço aqui. Ctrl C. Eu vou colocar controle de acesso. Vou colocar proibir, por exemplo. Vou colocar aqui pronto. Pronto, então eu coloquei aqui o número do meu celular na lista de rejeição. Vou proibir ele de acessar esse roteador, acessar essa rede Wi-Fi. Banir ele. Vou clicar aqui em OK. Pronto, ele está na lista dos que estão banidos. Então vamos fazer uma nova leitura aqui de conexão. Vamos ver se ele está conectado aqui. Percebam que ele já não está mais conectado, só está conectado aqui o notebook. Eu vou mostrar aqui o celular, eu tentando conectar para ver o que vai acontecer. Então aqui, ó, perceba que ele ainda aparece para mim. Vou tentar entrar, ó, conectar. Percebam que ele nem completa a conexão. Ele nem completa a conexão. Agora eu vou tirar ele da lista de rejeição e vamos ver se a gente consegue conectar ele novamente. Nas configurações eu já removi ele da lista de rejeição. Vamos ver se a gente agora consegue conectar ele. Viram? Agora ele conectou. Então nós já percorremos toda essa aba aqui, né, do Wi-Fi. Agora vamos para QoS. Esse daqui é um controle de banda que a gente pode limitar o acesso para um determinado IP ou um determinado MAC ou para LAN, por exemplo. Eu posso limitar coisa para LAN e aumentar o tráfego para o Wi-Fi, ou vice-versa. Então, é um limitador que eu posso ter para poder priorizar, digamos, um tipo de rede em detrimento de outro. Então, aqui está, por exemplo, eu posso limitar, por exemplo, o upload, download, né? Posso colocar o IP para o IP tal, ó.
Posso colocar que ele pode, por exemplo, posso botar para o meu celular que é o número, acho que o IP dele é o número 1, 92001. Posso botar que com esse IP aqui ele vai ter uma banda de 120 megabits, enquanto os outros 30 megabits que vai sobrar eu deixo para os outros usuários. Então vai ficar uma conexão muito rápida para mim dedicada e pouca para eles. E outras coisas que eu posso fazer aqui também, limitar também o acesso das pessoas, limitar a quantidade de megabits que eles vão receber também. Então, é uma função interessante para controle de tráfego também. Estatística de tráfego, no caso, como a gente não tem nenhuma saída para a internet até então, a gente não tem estatística de tráfego porque não tem entrada e saída de dados em nenhuma forma. A rede está aqui só entre o notebook e o roteador, não tem tráfego aqui ainda para a gente monitorar. Aqui aplicações, a gente pode criar aqui no caso encaminhamento de porta, a gente pode escolher certas portas do nosso roteador específico para algumas coisas. Alguns aparelhos DVR, eles requerem que tenha um encaminhamento de porta específico para eles. Então ele tem que ter um encaminhamento, se não me engano, é UDP, esse aqui está como TCP, ele tem que ter um encaminhamento para UDP para que ele possa funcionar remotamente de outras formas. Então, alguns aparelhos DVR precisam desse reencaminhamento de porta. Então, esse aqui, se eu não me engano, ele dá até 10 acessos de esse encaminhamento de porta específico. Alguns videogames também, alguns modos também precisam desse reencaminhamento de porta. Esse daqui é uma configuração de file do próprio roteador, que ela pode estar integrada ao Windows ou não. E aqui, em caso eu tiver uma máquina que tem esse file, eu posso digitar aqui o endereço dela, que ele vai trabalhar protegendo a rede, né, protegendo outras coisas, né, tipo um muro de fogo, né, como barreira para impedir que algumas ameaças adentrem a rede via roteador. Esse DDNS é um serviço que a gente utiliza para várias coisas, principalmente para DVR, aparelhos de câmera, outras coisas assim. A gente utiliza o DDNS para a gente se conectar localmente ou também remotamente para a gente fazer esse tipo de coisa. Então, uma configuração bem interessante. Essa configuração UPnINC, né, ou UPnP, é uma configuração que a gente faz para sistemas Windows que ele tem um dispositivo que tem várias conexões de internet diferentes. Né? Existem computadores que têm mais de uma placa de rede, Wi-Fi, outras coisas, então a gente faz esse tipo de UPnP, né, UP7, se não me engano, que é uma forma da gente poder agilizar e otimizar esse tipo de coisa. Esse roteamento estático a gente pode fazer com que cada aparelho na rede ele receba um número específico de máscara e de IP na rede e de gateway também. Então a gente, em vez de ser aquele DHCP que é dinâmico, ele escolhe aleatoriamente, coloca numa listagem e vai nomeando os dispositivos. Esse aqui é o contrário dele, ele, no caso ele é um roteamento fixo que você determina cada passo que vai ser feito pelo roteador. E aqui a tabela, né? Por enquanto a gente só tem um host conectado, que é o nosso notebook, e aqui é o IP dele. Segurança. Então a gente pode fazer filtro de URL, a gente pode pegar certos sites indesejados, por exemplo, sites de conteúdo adulto, sites de propaganda, spam e outras coisas, e pode colocar aqui nesse filtragem de URL. A gente digita aqui, coloca o IP do site, ou pode colocar também o URL, né, que é aquele www. O site que você quiser, e coloca aqui quanto tempo você quer que ele fique bloqueado. Então, para quem tem criança, outras coisas assim, pode bloquear certos tipos de conteúdo para ele via roteador. Aqui aquele filtro, a gente para configuração de filtro de MAC, só que esse daqui é via LAN. Aquele que nós vimos que a gente bloqueou o celular é via WLAN, que é Wi-Fi. E esse aqui a gente pode fazer da mesma forma que a gente fez naquele MAC, né, que a gente colocou o cliente, colocou a pessoa, né, no caso, só que aqui a gente coloca de maneira temporária, a gente pode determinar quanto tempo ele vai ficar impedido de usar. E também eu posso botar o contrário, posso permitir que apenas alguns usuários conectem à rede. Então,
por exemplo, eu coloco que só meu notebook e meu celular podem conectar à rede. Qualquer pessoa de fora que tentar conectar não vai conseguir, vai acontecer aquele mesmo erro que aconteceu no celular. Então a rede ela é visível, mas só é conectável pelos dispositivos que eu permiti aqui nessa configuração. E que ferramenta, eu posso reiniciar o roteador, reiniciar normal, né? Você pode apagar, pode desligar ele e ligar novamente, esse é o reinício, bem útil quando você está remotamente, que não precisa tirar coisa da tomada para reiniciar ele. Modo de restauração de fábrica, ele apaga todas as configurações que a gente fez aqui agora e volta para o padrão, né, de fábrica que ele estava antes, com o nome do SSID, né, da rede, como link one, o usuário admin, e o IP de acesso a ele 92.168.0.1. Aqui eu posso fazer backup das configurações que a gente fez. Esses syslogs geralmente são erros que acontecem no roteador, que ele grava um histórico e através do log a gente pode entrar no site do fabricante e ver as possíveis soluções. Gestão remota via web, a gente pode acessar esse roteador via web, mas de acordo com a configuração que a gente tinha falado, que é OS. Configuração de data, a gente tem aqui um caso o formato, né, que a gente quer, o fuso horário que a gente está, então ele vai se adaptar de acordo com o nosso fuso horário. Mudar senha, ao invés de eu querer atual é admin, e a nova senha eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, nova senha 1, 2, 3, 4, 5. Então alterei, já não vai mais ser admin. E aqui em atualizar, no caso eu teria que ter entrar no site do fabricante, baixar o que a gente chama de firmware, que é um arquivo que ele vai atualizar o roteador e vai trazer a versão mais recente dele. Então, seja uma correção de qualquer tipo de problema do roteador, esse firmware vai corrigir. Então aqui a gente tem a opção de baixar o arquivo, procurar onde ele está e clicar em atualizar. Então, basicamente essas são as informações que eu queria passar para vocês no dia de hoje. Essa configuração, ela é quase que essas configurações são quase que padrões em todo o roteador. Podem haver outros nomes, né? Pode estar em inglês ou pode ter outros nomes das mesmas funções, mas em essência é isso mesmo que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço por terem assistido até aqui, deixe seu feedback aqui abaixo aí nos comentários e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até! Já ia me esquecendo. Após conectar o cabo de rede na porta WAN do roteador, como nós configuramos para que a entrada WAN seja DHCP, ele já recebeu o endereço do IP e já distribuiu os outros, né, pela subrede que tem dentro dele e já está com acesso à internet. Eu até esqueci de colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui no avançado. Aqui não tem status de WAN porque não tem nenhuma coisa conectado na entrada de cabo de rede, né, só aqui pelo Wi-Fi. Mas se eu entrar, por exemplo, em um site qualquer, por exemplo, ele já está navegando, já está funcionando sem nenhum problema. Então, agora sim era só isso e até a próxima.